Líderes em Negócios é um oferecimento de Simplax, a maior plataforma de compartilhamento de equipamentos do Brasil. Clube do Resíduo, a sua plataforma para compra e venda de resíduos. Placarte, arte em pedra. E Make Academy, maquiagem profissional é Make Academy. Está começando mais um Líderes em Negócios, o programa que entrevista empreendedores e empresários e traz para você todas as novidades do mercado. Eu sou o Paulo Lopes e esses são os destaques do programa de hoje. A vantagem de você pegar uma empresa subexplorada é que muitas vezes ela não tem um problema financeiro atrelado a ela. Então você não parte de um buraco, e sim de um nível um pouco melhor para você poder fazer acontecer esse processo. Eu acho que o banco tradicional ele vai permanecer ainda por bastante tempo, mas existe uma tendência muito forte que o digital venha para ficar. Multiempreendedor e investidor, ele hoje está à frente da Standard America, uma indústria de placa e produtos eletrônicos de Campinas. Ele está aqui nos estúdios do Líderes em Negócios para bater um papo comigo. Seja muito bem-vindo, Ricardo Helmlinger. Tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer receber você aqui nos nossos estúdios. Ricardo, a produção industrial no Brasil ela avançou quase 9% em junho, se a gente comparar com maio, sendo essa segunda alta da indústria na sequência. De acordo com alguns dados coletados pelo IBGE recentemente, como isso pode impactar o mercado de supply chain como um todo? O mercado de supply chain hoje, no nosso setor, na área de eletrônica, ele vem sofrendo alguns desafios. E o desabastecimento é o principal dele, porque muitos dos componentes eletrônicos eles vêm da China e, consequentemente, tem um tempo de trânsito, tem um tempo de produção. E com o processo todo da pandemia, dessa parada que o mercado teve, esse desabastecimento ficou muito claro. Então, alguns fabricantes hoje não têm matéria-prima para produzir suficiente porque a parada foi por um tempo prolongado. Graças a Deus, nós não sofremos muito esse impacto, nós estávamos bem abastecidos quando começou todo o processo, então nós não deixamos a roda parar e continuamos girando. Mas a gente tem ciência de que isso impacta bastante quando você pega uma cadeia toda desabastecida, o tempo de que isso vai refletir lá na frente ao consumidor e nos números da indústria também ficam protelados até que essa cadeia volte a se abastecer completamente. Essa interrupção por conta do atual momento, como vocês conseguiram reverter isso até que isso voltasse para um mínimo de normalização, vamos dizer assim, para que vocês não perdessem o prumo, né, de tudo que foi planejado ao longo do ano? Acho que a primeira coisa que nós tivemos que fazer lá foi provavelmente o que todas as indústrias fizeram, que foi se adequar dentro dos protocolos de segurança que o Covid-19 exige. Porque a fábrica nós não paramos, graças a Deus, nenhum dia durante a pandemia. A gente teve produção constante, o processo não parou e com todos os cuidados que foram feitos. Exames foram contratados para que a gente tivesse monitoramento dentro da fábrica periodicamente, que as pessoas estavam trabalhando e estavam cientes que estavam trabalhando num ambiente seguro. E isso muda o clima organizacional, muda a questão de produtividade, que as pessoas trabalham sem medo, sem preocupação. Então, essa foi a primeira ação. E a outra não tem milagre, é arregaçar a manga e fazer o que tem que fazer. Entramos num ritmo praticamente de startup, não tinha hora para acabar a reunião, era madrugada, as coisas estavam acontecendo, era logo cedo, as coisas estavam acontecendo, todo o trabalho de conversa com fornecedores no exterior em função de fuso horário aconteceu no fuso horário do fornecedor para que a gente tivesse uma melhor reciprocidade, uma melhor resposta da parte deles. O segredo é muito trabalho e muito cuidado com os nossos colaboradores. Acho que esse é o principal binômio aí da ação toda que a gente fez. Quando a gente fala de produção de placas eletrônicas, né, que é uma coisa que está em praticamente todos os produtos, a gente pode imaginar desde uma placa de um produto simples doméstico ali dentro de casa, até, por exemplo, um controle de uma placa de um equipamento hospitalar, uma coisa muito grande, né? Isso tange muitos ambientes e muitas máquinas. Existe uma área ou algum desses nichos no qual esse ROI ele é exponencialmente maior para a empresa? Por exemplo, de repente essa linha de equipamentos hospitalares pode dar mais retorno, ou de repente os equipamentos simples de casa. Existe algum deles que é mais destacado do que os outros ou depende muito de como a ação é praticada? Nós trabalhamos de uma forma muito transparente. Esse talvez seja o nosso modo de
fazer as coisas que a gente está um pouco diferente do resto do mercado. Então, o nosso ROI ele é aberto ao cliente. A gente trabalha, como a gente costuma dizer, com planilha aberta. Então, todos os custos são abertos, são apresentados ao cliente final. E não tem segredo, a nossa margem está sempre ali exposta ao cliente de que nós não estamos ali fazendo um overprice na produção dele. Nosso lema é, nós somos uma fábrica para chamar de sua. Então, como a fábrica é do cliente, a gente tem tudo isso aberto para análise e negociação. Nós não temos medo de entrar em negociação, todo mundo tem que ganhar, então a gente trabalha com planilha de custos abertas. Então, o ROI, ele não foge muito de um setor para o outro, em função disso, o mercado se autorregula, né? Não tem jeito. Bom, você está no mercado já tem algum tempo, né? Em alguns desses momentos, você fez uso daquele investimento em empresas em situação de recuperação judicial, né? Ele exige, esse momento, uma boa dose de empreendedorismo, tem uma certa dose de acreditar naquilo que muitas pessoas não acreditam mais, à beira de fechar as portas de uma empresa, né? Quem pensaria em investir um dinheiro para isso? Por que essa toada nesse nicho, assim, de tentar recuperar essas empresas para ampliar mais o mercado, né? Mesmo sabendo de todos os riscos? Não é muito comum, né? Não é, mas é onde está a oportunidade, né? Uma empresa consolidada indo muito bem, provavelmente você não vai ter uma receptividade maior ou uma necessidade, você não vai estar sendo bem-vindo para fazer uma tomada de operação e poder trabalhar livremente dentro desse processo. Você vai ter muito mais resistência, porque os donos atuais provavelmente vão estar felizes com o resultado que elas estão tendo. Então, quando a gente fala de pegar uma empresa que está subexplorada ou com problema financeiro, independente das duas situações, os desafios são muito parecidos, porque você vai ter que colocar essa roda para girar e nós vamos ter que fazer o número acontecer. A vantagem de você pegar uma empresa subexplorada é que muitas vezes ela não tem um problema financeiro atrelado a ela. Então você não parte de um buraco, e sim de um nível um pouco melhor para você poder fazer acontecer esse processo de resultados, né? Que é o que importa no final das contas. No nosso caso, lá era uma empresa que estava para fechar. Tinha data para fechar, nós resolvemos assumir muito em função de ser um risco, obviamente, controlado, por ser um mercado no qual eu já atuava há muito tempo, na área de eletrônica. Então, o risco nesse caso ficou minimizado porque a gente sabia a receita do bolo que precisava aplicar ali. Mas tem outras situações que efetivamente a gente vai aprender a operação. Para nós é muito mais fácil pegar uma empresa que está sem um rumo definido, definimos estratégias próprias, do que você entrar numa empresa que já está rodando com toda a estratégia definida, o nível de resistência obviamente vai ser maior. Bom, o nosso papo vai continuar daqui a pouquinho, mas eu vou convidar você e os nossos telespectadores para acompanhar o nosso quadro Papo de Líder, o quadro que fala um pouquinho sobre as experiências de pessoas que fizeram acontecer. Vamos comigo. Bom, eu sou o Valdomiro Rodrigues, eu tenho 65 anos, minha carreira basicamente foi feita na indústria farmacêutica, onde eu trabalhei por 38 anos, me aposentei há 4 anos atrás, e depois vir trabalhar como consultor. Tenho hoje alguns projetos que nós estamos encaminhando e que está sobre a minha responsabilidade. Um dos projetos de bastante relevância, principalmente para a sociedade brasileira, é o sistema de logística reversa de medicamentos, que a Febrafar, junto com mais 16 entidades, está liderando junto com o Ministério do Meio Ambiente. Eu dou muita ênfase para isso e é um projeto que eu gosto muito de trabalhar, porque ele cuida muito da sustentabilidade e do futuro, né, do planeta, né? Uma vez que nós estaremos resolvendo com esse sistema de logística reversa, e eu amo estar nesse projeto, ele tem muito a ver com as gerações futuras do planeta, né? Nós vamos estar cuidando de uma parte que é bastante sensível hoje, que é a destinação correta dos resíduos de produtos farmacêuticos que normalmente os consumidores têm
nas suas casas. E dentro do sistema de logística reversa, essas entidades, junto com a federação, está endereçando, nós vamos estar resolvendo, evitando que esse produto vá para o lixo e que ele tenha uma destinação ambientalmente correta, ou através de incineração, ou através de coprocessamento, ou então em aterros sanitários recomendados para esse fim, que não permite que isso seja jogado como lixo residual. Simplax, a maior plataforma de compartilhamento de máquinas e equipamentos do Brasil. Aqui você pode alugar o equipamento que quiser e pelo tempo que precisar. E não só os tradicionais, como construção civil, não. Além desses, você encontra aqueles que você não consegue alugar por aí, como prensas, caçambas rolon, extrusoras, máquinas para reciclagem e muito mais. E por quê? Porque quem tem esses equipamentos parados, cadastra na plataforma e ganha dinheiro compartilhando com você. Quem tem, disponibiliza. Quem precisa, reserva. É simples? É eficiente? É Simplax. Sua obra precisa de mármores e granitos? Então você precisa de qualidade técnica, mão de obra qualificada e de uma empresa com mais de 15 anos de experiência, que atende com excelência de obras residenciais a grandes eventos internacionais. Essa é a Placarte, especialista em mármores e granitos. A Placarte trabalha com materiais de primeira linha, equipamentos modernos e acabamento à base d'água, transformando seu trabalho em arte. Surpreenda-se você também. Placarte Arte em Pedra, dando vida para suas ideias. Quero te apresentar um vaso sanitário que nunca entope, nunca quebra e usa só 2 litros de água na descarga. Além de contribuir com o seu bolso, ainda contribui com o meio ambiente. Ligue grátis 0800 591 2875 ou acesse aguanossadecadadia.com. O app Cargo é o aplicativo que é realmente parceiro do caminhoneiro. Com o app Cargo, você não roda mais vazio e nem fica esperando carga. Pelo sistema de geolocalização, a transportadora encontra os caminhões que estão mais próximos, economizando seu tempo. O app Cargo oferece ainda o Clube de Descontos, onde você pode encontrar combustível, pneus, lubrificantes, equipamentos com valores abaixo do mercado. App Cargo, o aplicativo parceiro do caminhoneiro. Você ou sua empresa tem equipamentos parados? Você está perdendo dinheiro, hein? E muito! Coloque para alugar na Simplax, a maior plataforma de compartilhamento de máquinas e equipamentos do Brasil. Funciona assim: quem tem o equipamento disponível, cadastra gratuitamente na Simplax. E quem está precisando, vai lá e aluga. Tudo muito simples, rápido e seguro. Alugue seus equipamentos e tenha renda passiva todo mês. O aluguel de equipamentos é muito mais rentável que o de um imóvel, por exemplo. Chega a render 10 vezes mais. E a Simplax é a solução perfeita. Você só tem o trabalho de cadastrar o equipamento. E o anúncio é gratuito. A Simplax faz todo o resto. Busca o cliente, faz análise de perfil, do histórico, reconhecimento facial, intermediação com a seguradora e te apresenta tudo. Daí você decide se quer alugar para ele ou não. Comece agora a realizar o seu sonho de viver de renda com os equipamentos que você já tem. É simples? É eficiente? É Simplax. De volta com Líderes e Negócios, conversando com Ricardo Helmlinger, CEO da Standard America. Ricardo, a Standard America é uma empresa originalmente brasileira, né, apesar do nome, mas ela não opera só no Brasil. Vocês também têm o escritório nos Estados Unidos e tem essa expansão também para Portugal, né? Inclusive, o CEO da empresa está viajando nesse momento por lá para expandir mais os negócios. Na sua visão, quais são as principais diferenças que a gente pode perceber se a gente fizer um comparativo com esses mercados internacionais? É uma coisa que destoa muito do que já se pratica aqui ou tem alguma similaridade? Como você enxerga isso?
O mercado brasileiro, o brasileiro de forma geral sempre parece dar mais atenção ao que é produzido fora do Brasil, ou tem aquela ideia de que tecnologia boa é a que vem de fora e não a que é produzida aqui, o que é um engano muito grande. Aqui no Brasil tem empresas de uma qualidade, de um nível tecnológico muito grande em vários setores. E é nisso que a gente apostou na questão da fábrica para produzir para empresas brasileiras. Porém, a forma com que a gente enxerga hoje é que o mundo também é dividido em blocos econômicos, e isso é muito evidente, todo mundo consegue enxergar, e isso vai ficar, na nossa opinião, cada vez mais evidente, e por isso a gente está se estabelecendo no bloco europeu, para que a gente possa atender as empresas de lá, dentro de um programa do bloco econômico europeu, que evita impostos, não tem fronteiras, dentro do euro. Então, aqui no Brasil, a gente vai ter a produção toda voltada para atender as Américas como um todo, e em Portugal nós vamos ter a produção voltada para atender o bloco europeu e, eventualmente, o norte da África, à medida que a tecnologia for necessária por ali. Então, a estratégia, basicamente, nessa divisão é que a gente atenda blocos econômicos diferentes. Essa abertura para a inserção do trabalho de vocês na Europa, em Portugal especificamente, foi por margem de oportunidade? Vocês pensaram com alguma estratégia ser Portugal? Ou, de repente, teve ali um lapso de, poxa, enxergamos uma oportunidade ali e, de repente, encaixou com o país Portugal em si? São um conjunto das duas coisas. A oportunidade em Portugal existia. E o porquê nós abraçamos essa oportunidade em Portugal e não procuramos ela em outro local se deveu basicamente a duas situações. Uma, Portugal e Brasil têm uma relação muito boa comercialmente como país, já há bastante tempo, né? E muitas das coisas que a gente tem aqui com certificações, elas são reconhecidas lá. Então, se eu tiver um produto com certificação na Agência Nacional de Telecomunicações aqui, a nossa Anatel, ele é reconhecido em Portugal e em outros setores a mesma coisa. E a mão de obra em Portugal é uma mão de obra muito qualificada, subexplorada, então tem muita gente lá precisando de trabalho e colocação e a gente quer aproveitar. E, obviamente, nós não temos uma barreira de língua muito grande, então isso também simplifica muito a questão de processos para que a gente possa estabelecer o mesmo desenho de que deu certo aqui no Brasil, lá em Portugal. Então nós vamos ter, obviamente, as pessoas daqui visitando lá e fazendo todo esse trabalho de intercâmbio das experiências daqui, como nós tratamos o negócio, e fazer de lá uma startup baseada nesse benchmark aqui do Brasil. Bom, além do nicho das placas eletrônicas, que vocês já trabalham há muito tempo, tem essa expertise, vocês também trabalham com um programa de incentivo a startups, né? No quesito de soluções, dar algum guidance para que elas trilhem um caminho um pouco mais suave e consigam se desenvolver de uma forma um pouco mais sólida, né? Fala um pouquinho mais sobre essa iniciativa. Quando nós assumimos a fábrica, a gente viu algumas oportunidades. Nós estamos num polo de desenvolvimento de tecnologia muito importante. Nós estamos próximos à Unicamp, próximos a centros de pesquisa e desenvolvimento lá em Campinas, e temos um ótimo relacionamento com esses polos de desenvolvimento, seja de mão de obra ou de produto, de projetos mesmo. E, obviamente, a gente acaba conhecendo startups, empresas que estão com projetos, às vezes, precisando de um incentivo para nascer. Às vezes, ela precisa de um empurrão até pequeno, no sentido da gente produzir para essa startup o primeiro lote de protótipos que eles precisam para ir ao mercado. Então, a gente acaba, quando a gente acredita no negócio, analisamos a startup e vemos que ela tem um potencial, a gente coloca a fábrica à disposição para fazer esses protótipos e ajudar a colocar essa empresa no mercado. Então, nos tornamos um parceiro já lá na origem, na gênese do negócio. E qual o perfil dessas startups que podem contar com esse apoio da Standard America? Uma startup que trabalhe com um produto que precise de hardware, que não seja puramente uma startup de software, e que a gente possa auxiliá-lo na questão de protótipos, às vezes até mesmo de layout e processos de fabricação que minimizem custos. Então, a gente está disposto a trabalhar junto com o dono do produto e da startup para melhorar o processo e alavancar o nascimento dessa startup. Tem um hardware, a gente pode ajudar. Então, aproveitando, se você tem um pitch da sua startup, você pode enviar aqui para o Líderes e Negócios através das nossas redes sociais e dos nossos contatos. Quem sabe você pode participar também do nosso programa.
Bom, Ricardo, antes da gente terminar, eu gostaria de presentear você com as guloseimas americanas da Mr. Tini Cookies, que é uma franquia especializada em cookies americanos, guloseimas americanas, tem mais de 70 lojas espalhadas pelo Brasil e está te presenteando com essa delícia para você levar para casa. Muito obrigado, Paulo. Essa delícia, esse presente vai acabar bem rápido hoje. Aproveite bastante. Mais uma vez, obrigado pela presença. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais Líderes e Negócios. Simplax, a maior plataforma de compartilhamento de máquinas e equipamentos do Brasil. Aqui você pode alugar o equipamento que quiser e pelo tempo que precisar. E não só os tradicionais, como construção civil, não. Além desses, você encontra aqueles que você não consegue alugar por aí, como prensas, caçambas rolon, extrusoras, máquinas para reciclagem e muito mais. E por quê? Porque quem tem esses equipamentos parados, cadastra na plataforma e ganha dinheiro compartilhando com você. Quem tem, disponibiliza. Quem precisa, reserva. É simples? É eficiente? É Simplax. Sua obra precisa de mármores e granitos? Então você precisa de qualidade técnica, mão de obra qualificada e de uma empresa com mais de 15 anos de experiência, que atende com excelência de obras residenciais a grandes eventos internacionais. Essa é a Placarte, especialista em mármores e granitos. A Placarte trabalha com materiais de primeira linha, equipamentos modernos e acabamento à base d'água, transformando seu trabalho em arte. Surpreenda-se você também. Placarte Arte em Pedra, dando vida para suas ideias. Quero te apresentar um vaso sanitário que nunca entope, nunca quebra e usa só 2 litros de água na descarga. Além de contribuir com o seu bolso, ainda contribui com o meio ambiente. Ligue grátis 0800 591 2875 ou acesse aguanossadeCadadia.com. O app Cargo é o aplicativo que é realmente parceiro do caminhoneiro. Com o app Cargo, você não roda mais vazio e nem fica esperando carga. Pelo sistema de geolocalização, a transportadora encontra os caminhões que estão mais próximos, economizando seu tempo. O app Cargo oferece ainda o Clube de Descontos, onde você pode encontrar combustível, pneus, lubrificantes, equipamentos com valores abaixo do mercado. App Cargo, o aplicativo parceiro do caminhoneiro. Ele administra uma fintech de serviços digitais que também opera em franchising. Eu recebo agora, nos estúdios do Líderes e Negócios, Marcelo Guimarães, diretor executivo da Dot Bank. Marcelo, muito obrigado por ter vindo. É um prazer receber você aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite e a oportunidade de poder falar um pouquinho do Banco Digital. O prazer é sempre nosso. Marcelo, uma holding de negócios voltada para a inovação, ela fez um levantamento no ano passado e constatou que existem mais de 500 fintechs no Brasil e contando, cada vez mais. O que representa esse crescimento para o setor financeiro, se a gente comparar com os serviços tradicionais que os bancos oferecem? Eu acredito que a fintech ela vem resolvendo problemas pontuais, né? Cada fintech ela vem nichando o seu mercado, resolvendo problemas específicos, uma com foco em empréstimos, outra com foco no público da terceira idade, né? Cada um com foco no seu nicho de mercado e nós bastante focado na pessoa jurídica, né? Aquela pessoa que está montando uma empresa e tem dificuldade de ter uma conta no banco. Você acredita que algum dia esses serviços de bancos digitais eles vão substituir esse serviço offline que o pessoal está acostumado, em fila de banco, em caixa ali, aquele atendimento face-to-face? Você acha que em algum momento isso vai se extinguir ou uma coisa vai caminhar paralelamente? Eu acho que o banco tradicional ele vai permanecer ainda por bastante tempo, mas existe uma tendência muito forte que o digital venha para ficar, né? Nós estamos vendo aí o Banco Central se movimentar em novembro o Pix, que é um novo modelo de pagamento, é o que está em alta, está todo mundo falando sobre isso. Ele, por exemplo, é um fator determinante para a mudança de comportamento e fazer com que as pessoas não precisem ir mais ao banco.
Falando então, aproveitando esse gancho do Pix, né, que o Banco Central anunciou recentemente, vai começar os cadastros agora nos próximos meses e até o final do ano já vai estar o serviço praticamente liberado para quem quiser fazer essa utilização. Um dos grandes atrativos é essa transferência de dinheiro, de DOCs e TEDs a custo zero, que vai chamar bastante a atenção de quem precisa fazer esse tipo de serviço todo dia. Tem gente que tem um grande volume de transferência e precisa usar o tempo todo. Como que as empresas já digitais, como é o caso da DotBank, está recebendo essa informação? A gente já está preparado para o Pix. O Pix, ele, apesar de ele ter um baixo custo para o usuário do banco, né, para fazer as transferências e tal, a gente acredita que ele deve mudar o comportamento no varejo, principalmente com aquela transação física, que hoje você precisa colocar o seu cartão dentro de uma máquina e tudo mais. A tecnologia de contactless, ela vem muito forte, né, e vai mudar o hábito. Então, quando você estiver fazendo uma compra numa loja de varejo, você vai poder tirar o seu celular, fazer uma leitura de um QR Code e ele já vai fazer o pagamento sem nenhum tipo de contato físico. Essa é um ponto muito, muito legal. A gente tem visto muito o lance do QR Code presente em todos os formatos de pagamento, inclusive para doações, com essas lives que estão acontecendo. Essa é uma tendência que veio para ficar ou, de repente, isso pode se evoluir para uma ferramenta um pouco mais sofisticada ou, de repente, desenvolvendo essa mesma, assim, para ter mais recursos para quem utiliza no dia a dia? O QR Code ele não é uma tecnologia tão nova, né? Ele já existe há bastante tempo, mas ele vem sendo utilizado muito em restaurantes, no mercado financeiro, justamente pela facilidade e conectividade com os smartphones, né? Então, todo mundo hoje tem um dispositivo móvel na mão e ele vai poder transacionar e fazer as movimentações através do seu celular. Agora fala um pouquinho dos desafios que muitas empresas enfrentam, assim, que é a necessidade de utilização de diferentes softwares e recursos tecnológicos para conduzir a parte financeira, por exemplo, né? O que às vezes acaba dificultando essa consolidação dos processos no final de tudo. O que pode ser feito para resolver esse problema e evitar que uma empresa, por exemplo, utilize tantos programas para ter um resultado ali no final? Porque isso pode ser confuso na hora de trazer uma consistência de todos esses dados para um balancete final, por exemplo. Hoje, um dos pontos fortes do DotBank é justamente nessa automação. Então, assim, é possível você operar e gerenciar hoje uma empresa a partir de um dispositivo celular, né? Você não precisa mais de servidores, de equipamento, porque está tudo em nuvem, né? Então, você consegue acessar a informação de onde você estiver. Agora, é importante e é difícil entender por que os bancos tradicionais demoraram tanto tempo para ajudar e contribuir nas rotinas da empresa. E os bancos digitais, eles vêm fazendo, desburocratizando os processos dentro das companhias. Eu posso dar um exemplo bem fácil de entender. Hoje, toda empresa ela tem uma rotina no seu contas a pagar, que o financeiro tem que entrar dentro do sistema, tirar uma relação do que tem para pagar, depois ela tem que pegar o papel físico, ir para uma outra plataforma, que é o Home Bank, fazer todos os pagamentos, depois ela tem que voltar na sua plataforma original para vir dando baixa no que ela pagou, sabe? Então, são 3 processos que hoje pode ser feito ao pressionar de um botão, né, de uma forma toda automatizada. Por que será que é tão difícil desburocratizar? Por que é tão complicado se encontrar uma linha que facilite todo esse processo? Parece que a sensação que algumas pessoas têm ao utilizarem os serviços bancários é que é cada vez mais complicado e não descomplicado. Eu acho que o fator tecnologia, ele vem, é o principal fator, né? Antes era burocrático, porque nós não tínhamos tanta tecnologia como nós temos hoje, né? Então, nós percebemos que essas fintechs que você citou no início da primeira pergunta, elas estão vindo justamente para resolver esses problemas. Por exemplo, nós hoje temos uma tecnologia que nós usamos a Alexa da Amazon, que você consegue fazer transações e movimentações através de comando de voz. Então, assim, você não precisa ter um equipamento físico. Você dá uma instrução, né? E em cima dessa instrução, o próprio computador interpreta e executa para você. Marcelo, queria agradecer muito a sua presença aqui no Líderes e Negócios e muito sucesso nos próximos meses. Obrigado. Nós estamos à disposição. Qualquer assunto que você precisar que envolva o Banco Digital, é só acionar a gente. Muito obrigado. O Líderes e Negócios fica por aqui. Voltamos no próximo sábado com mais novidades e mais entrevistas exclusivas para você. Até a próxima! Líderes e Negócios é um oferecimento de
Simplax, a maior plataforma de compartilhamento de equipamentos do Brasil. Clube do Resíduo, a sua plataforma para compra e venda de resíduos. Placarte, arte em pedra. E Make Academy, maquiagem profissional é Make Academy.